Olá, meus amigos e amigas. Olha eu aqui de novo com esse visual barbado, um visual meio Arcides de Pantanal, Fivela de Respeito. E hoje eu vim aqui para falar desse livro aqui maravilhoso. Eu que não amo ninguém, do autor brasileiro Franklin Carvalho, uma publicação da editora Reformatório. Mas antes de falar dessa obra incrível, e diga-se de passagem, muito incrível mesmo, eu quero ter uma pequena conversinha com vocês. Eu ouço muitas pessoas reclamando, especialmente os booktubers e donos de Instagram, que as suas postagens, os seus vídeos não têm sido entregues, que as pessoas ativam as notificações, mas mesmo assim elas não estão vendo evolução porque essas ferramentas das redes sociais não estão realizando as entregas devidas. Eu queria dizer o seguinte: ativa o sininho, ativa as notificações do Instagram, porém, não se deixem serem, digamos, controlados por essas ferramentas. Elas são importantes, elas ajudam, mas muitas vezes elas falham. Então não queira ser uma pessoa mandada por um sininho, mandada por uma notificação. Vocês já perceberam, e talvez as outras pessoas, por mais que a gente se esforce para ter uma regularidade, nem sempre nós temos. Mas nós estamos sempre publicando coisas novas, às vezes atrasadas, às vezes adiantadas. Então, independente de receber notificações, procurem abrir os perfis que vocês gostam, os canais que vocês gostam. Eu, por exemplo, se eu fosse depender de notificação, você acha que eu estaria acompanhando muitos canais e perfis? Não, 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 de forma alguma. Eu simplesmente aprendi a me conectar com esses canais. Então, toda semana, assim, eu pelo menos reservo 1 hora, ou 2, ou 3, sei lá quantas forem possíveis, eu abro os perfis. Eu não recebi nenhuma notificação, mas eu abro o perfil, eu vejo se a pessoa está publicando, se ela não está. Se eu perceber que ela está muitas semanas sem publicar, eu mando uma pergunta: o que está havendo? O que está acontecendo? Está passando por alguma dificuldade? E assim a coisa vai. Então, não seja pau mandado de notificação de sininho, mas também não deixe de ativá-los. Ativa por uma medida de segurança. Mas se não recebeu a notificação, combinado? Vamos olhar. Não vamos deixar os nossos booktubers, os nossos bookstagrams, assim a ponto de dizer: olha, o YouTube e o Instagram não estão entregando as minhas postagens, os meus vídeos. Não, gente, vamos agir. Nós temos inteligência suficiente para poder pensar, de não ficar na dependência. A gente critica a dependência emocional, mas nós não percebemos. Nós temos dependência notificacional. Olha que coisa chique, olha que termo novo. Dependência notificacional. É aquela pessoa que só assiste vídeo e olha posts do Instagram se recebe notificação. Não tá certo um negócio desse. Agora, dados os recados, eu posso começar a falar dessa obra, olha, maravilhosa. O autor, o Franklin Carvalho, ele é brasileiro, é jornalista, ele já recebeu uma porção de prêmios com os seus livros. Eu não sei se exatamente desse ele recebeu, mas se não recebeu, merece. Então, muitos prêmios aí literários, e eu entendo até por que ele recebeu esses diversos prêmios, embora não tenha lido os outros livros. É que a escrita dele é muito boa. Então eu digo de passagem, independente se você se interessar pelo assunto, pela sinopse do livro, pelos resumos, pelas coisas que vocês ouvirem falar, esse é um tipo de leitura que você deve ler, porque o estilo do autor, ele é fantástico. A forma que ele escreve, que ele vai descrevendo os cenários, o sentimento das pessoas, é um aprendizado. Então, você vai aprender, digamos, a melhorar a sua
fala, não estou falando apenas de pessoas que queiram ser autores de livros, mas no seu dia a dia você precisa aprender a se expressar. E esse livro, ele é uma aula de expressão. Mas agora, sem mais delongas, adoro falar, sem mais delongas, podemos adentrar na maravilha do que é essa obra. Eu que não amo ninguém, de Frank Carvalho, publicação da editora Reformatório. Bem, a história, ela se passa no Nordeste dos anos 1960. O protagonista se chama João Isidoro. Geralmente na literatura, no filme, nas nossas conversas, quando ouvimos falar de um tipo malandro, nos vem à mente geralmente o malandro carioca. Apesar de nós termos também os malandros nordestinos lá no alto da Compadecida. Mas a maioria você já sabe. Não estou dizendo que. Não estou em primeiro momento dizendo se essa coisa de falar que o carioca é malandro é negativa ou positiva. Estou apenas fazendo uma constatação. E aqui, nessa obra, nós temos um malandro nordestino. E isso é um diferencial. Porque o malandro nordestino aqui, o João Isidoro, é ele que narra a história. Então você vai ouvir falar das suas malandrices com trejeitos e sotaques próprios do Nordeste, com aspectos da cultura nordestina. Ele vai falar dos alimentos. Ai, falar quando eu penso nos alimentos, eu chego a sentir, ó, água na boca. O Frank Carvalho descreve as comidas típicas do Nordeste de um jeito. Nossa, sinto até o cheiro, sabor. Só de pensar, já tô aqui, ó, com a boca cheia de água. Aí contando, o João Isidoro, ele começa a história falando do seu momento presente, da vida dele com a sua esposa. Ele é dono de um armazém, mas que ele tá pensando em mudar pra confeitaria porque armazém vende tudo e ele não quer vender bebida. E ele descreve as coisas que vem, daí entra aquela coisa dos alimentos que eu já mencionei. E é assim, é uma forma assim muito bonita de estar descrevendo todas essas coisas. Aí, depois de ele fazer uma breve apresentação da sua situação atual, João Isidoro faz um retorno ao seu passado. Ele recorda o que aconteceu em outros tempos e vai começar assim a contar a sua história. E ele vai retratar de um momento que ele passou dificuldades financeiras e ele necessitou ser o hóspede na casa de um pai de santo. E lá ele ajudava nos afazeres. Mas algumas vezes o João Isidoro, na malandragem, não fazia nada. Então aquela pessoa que, embora simpática, porque João Isidoro, gente do céu, é um homem muito simpático, um homem muito inteligente. Ele começa meio que a incomodar o pai de santo, porque uma hora ele tá ajudando, outra hora ele some. E o pai de santo meio que não fala diretamente que não tá gostando da presença dele. Mas no meio de tantas coisas aí que estão ocorrendo, o pai de santo recebe uma encomenda de um fazendeiro muito importante de outro estado. E essa encomenda é o seguinte: o fazendeiro quer um feitiço, mas um feitiço para atrair mulheres. E o pai de santo, ele encarrega o João Isidoro de fazer a entrega do feitiço. João Isidoro já tem uma ideia e quer bancar o espertalhão. Ele pensa o seguinte: eu vou fazer uma cópia aí do feitiço, ou seja, não é um feitiço verdadeiro, mas é uma cópia. Vai ter a aparência do feitiço. E quando eu for lá e encontrar esse fazendeiro, eu entrego a cópia e fico com o feitiço verdadeiro e vou vender para outras pessoas e assim eu vou ganhar muito dinheiro. Olha só o golpe. João Isidoro vai, chega lá na fazenda e olha, se dá mal, porque o fazendeiro tinha um trato que ele nem imaginava. O João Isidoro só poderia sair da fazenda quando o feitiço fizesse efeito. Antes disso, nada. João Isidoro não sabia. Só que quando ele soube dessa coisa que
só poderia sair da fazenda depois do feitiço ter efeito, ele já tinha já havia entregado o feitiço errado, o feitiço falso. Aí ele já pensou, me lasquei, não tem como eu trocar. E João Isidoro ficou num regime meio escravo. Não, na realidade é regime escravo. Só que não é um regime escravo daqueles dos mais cruéis. O que também não justifica que esse regime seja bom. É ruim, porque ser escravo é ruim. Mas o que eu quero dizer é que, em comparação a muitos regimes por aí, o do Isidoro foi até meio que leve. Porque o Isidoro ele tinha um local para dormir, mais ou menos confortável, ele tinha comida, e de vez em quando ele podia fazer um passeio, porém estava privado da sua liberdade. Mas a partir daí, o João Isidoro, como eu disse, é uma pessoa assim muito, mas muito inteligente. Ele começa a narrar os comportamentos, os costumes daquele ambiente e a partir de cenas particulares, olha só, embora com palavras simples, João Isidore pega aquelas cenas particulares e transforma-as em conceitos universais a respeito dos comportamentos humanos. E aí a gente percebe que não é porque ele não tem assim uma educação formal que ele seja menos inteligente. A inteligência é algo que eu acho que é um dom natural do ser humano, uma habilidade natural. E o João Isidoro, ele é muito rico, porque ele vai descrevendo todo mundo de um jeito que você realmente consegue compreender o comportamento das pessoas. Você percebe que algumas pessoas fazem coisas legais, outras não fazem. E igual ao livro anterior que eu trabalhei, né? Quem assistiu a resenha anterior, vocês vão perceber que olhando esses comportamentos, você adquire ferramentas para olhar para si mesmo. E o fato de muitos dos personagens fazerem coisas erradas não é justificativa para que você imite suas ações. Ou seja, você aprende, você critica a si mesmo e percebe que você não deve fazer isso, e também você aprende a se proteger de alguns golpes. Porque a gente também precisa ficar atento no outro. Tem muita gente, João Isidoro na nossa vida, muito simpática, muito legal, um encanto de ser humano, mas que se a gente não tomar cuidado, se a gente dar atenção para a lábia, a gente só se dá mal. E é essa a riqueza do livro. Você tem uma aula de cultura nordestina, você tem uma aula de comportamentos humanos, e eu diga-se de passagem, apesar do João Isidoro ser o protagonista, existe um personagem secundário que é o Francisco dos Anjos, que ele é o patrão, é o fazendeiro que quer esse feitiço aí para atrair mulheres. Olha, tem muitos momentos em que o Francisco dos Anjos, com seus comportamentos um tanto brusco, um tanto suave, ou seja, ele alterna, ele vai mudando, ele se torna um personagem que até rouba a cena. A gente foca muito no João Isidoro, mas você percebe que o Francisco dos Anjos, em muitos momentos, acaba sendo bem mais interessante, né, nas questões e reflexões. Com esse livro, eu aprendi, ou melhor, não vou dizer que eu aprendi porque eu já sabia disso, mas a gente confirma que é, não que devemos ter cuidado com pessoas assim muito agradáveis, mas também não vou dizer que todo mundo que é agradável não presta, não é isso. Mas é que você, na realidade, você tem que observar muito com quem você está lidando, porque existem pessoas que querem tirar proveito de você. Você também faz uma crítica a sistemas injustos, como o da escravidão. Isso é uma lição de vida. E claro, eu não estou dando detalhes de como essas coisas acontecem no livro, porque eu acho bem interessante vocês lerem e perceberem como é que essa escravidão é trabalhada, como os preconceitos são trabalhados, como também as atitudes boas. O bom coração de Isidoro, ele não é totalmente mal, o Francisco do Anjos não é totalmente mal, nem os outros personagens são totalmente maus. Mas aí você também percebe que o ser humano, ele é alguém que traz em si
bondade e maldade, traz esses conflitos. E vamos também percebendo um processo de aprendizagem. João Isidoro, Francisco dos Anjos e tantos personagens vão aprendendo com as situações da vida. Algumas vezes eles evoluem e algumas vezes regridem. Agora, você tendo essa ciência e olhando para os erros dessas outras pessoas, você pode muito bem criar ferramentas para você não entrar num processo de regressão. É claro que a gente não vai conseguir 100%, mas eu garanto que quando você observa o ser humano, seus comportamentos, você tem muito mais chance de olhar para os erros deles e entrar num processo de evolução maior. Aí está a riqueza do Eu Que Não Amo Ninguém. E diga-se de passagem, eu diria que o título Eu Que Não Amo Ninguém é um título um pouquinho mentiroso, mas o próprio protagonista ele se define como uma pessoa que mente, mas mente um pouco. Então ele mente. E nessas mentiras nós vamos perceber que o João Isidoro ele ama muitas pessoas. Essa coisa de não amo ninguém não é verdade. Ele ama pessoas, ele ama histórias e ele ama também um detalhe aí que eu esqueci de falar. Dentro do decorrer da trama, aparece um personagem folclórico, aliás, do folclore indígena chamado Jurupari, que é bem interessante. E aparecem lobisomens também, que dão assim um tom bem irreverente a essa leitura. E o João Isidoro segue a sua vida amando, às vezes amando de um meio torto, mas na realidade João Isidoro, como todos nós, eu acho que difícil existir alguém que não ame ninguém. Todos nós amamos, às vezes de maneira correta, algumas vezes de maneira incorreta, mas existe um processo de aprendizagem que podem fazer com que nós nos aperfeiçoemos. Então, leitura aqui, ó. Recomendadíssima, um livro que é 5 estrelas, é pouco. É porque geralmente as classificações que eu utilizo é o critério das 5 estrelas. Mas esse é um livro que é muito mais que 5 estrelas. É um livro que merece ser favoritado. É um livro que eu gostaria que muitas pessoas tivessem em suas mãos para lerem. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega para ninguém. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!